Barranquilha. O Flamengo conseguiu poupar alguns titulares, venceu com facilidade o Junior Barranquilha e também confirmou a liderança, Rafa Rezende. Sim, hoje, tudo isso aí, né? Os números do jogo mostram uma superioridade impressionante de uma equipe quase que completamente reserva, né? A gente pode falar do Bruno Henrique, que está suspenso contra o Internacional e por isso veio para o jogo como titular. Foi um dos destaques na partida, mas não só ele, né? O Flamengo tem um último nome para redenção, né? A gente pode falar assim. O Michael ainda oscilando, errando tecnicamente, mas aparecendo muito dentro do jogo hoje. O Lincoln encontrou o caminho das redes, fazendo mais um gol dentro do jogo. Desde o princípio, o Flamengo já tinha construído uma finalização do Vitinho. E mais uma vez o Vitinho com aquela liberdade, né, para flutuar por trás do camisa 9. Finalizou no travessão com perigo. E foi um jogo de ascendência total do Flamengo. Sobrou, construiu, tirou um pouco o pé. O gol do Júnior foi num lance isolado, assim, mas de qualquer forma, que cabe a observação da questão da transição defensiva do Flamengo, que eu acho que é o ajuste fino do trabalho do Domi, não só dentro do Flamengo, mas do que ocorria na MLS com o New York City. Acho que quando a equipe precisa, que o perde-pressiona não funciona completamente, a equipe se desconecta, acho que a linha de defesa costuma entrar para dentro do próprio campo, para próximo da própria área, antes do restante da equipe, e é nesse espaço, né, depois de escapar da primeira pressão, que os adversários conseguem acelerar o jogo e construir alguma coisa contra o Flamengo. Claro, o time de hoje, extremamente modificado, e acho que isso tem que ser levado em consideração. A gente está falando de uma sequência de 8 jogos em 22 dias, em que o Flamengo fez quase 3 gols por partida, foram 23 gols, e acho que é o caminho mais do que certo, assim. Conseguiu poupar numa última partida dentro da fase de grupos da Libertadores, confirmando primeira posição no grupo. É um caminho muito interessante depois de um período tão conturbado e que ainda assim encontrou resultado. A tendência é de um Flamengo crescendo, evoluindo, por mais que a gente vá falar até o final da temporada, dentro de 2021, que o tempo vai ser escasso, o tempo será restrito. Mas o trabalho parece ter um norte muito bem definido e a equipe parece começar a entender de maneira bem homogênea, falando do grupo como um todo, né, as ideias do Domi e aplicar de maneira bem convincente dentro dos jogos. Vamos aproveitar e colocar então na tela para a gente ver como ficou o Grupo A depois da última rodada da fase de grupos, o grupo do Flamengo. Flamengo, portanto, na liderança, com 15 pontos, em primeiro lugar, em segundo, Independente Del Valle com 12. Isso, coloca a lupa aí, o Pedrinho. O Pedrinho já colocou a lupa dele, o óculos. Em terceiro, Junior Barranquilha, com 6 pontos, conseguiu vaga para a Sul-Americana, estava brigando por isso. E o Barcelona de Guayaquil, eliminado com 3 pontos. Agora a gente tem que aguardar então para ver o que vem nessas oitavas de final. Fala, Pedro. E se a gente pensar na equipe de hoje, né, contando que Thiago Maia e Gerson vão ser titulares, ninguém que jogou hoje joga a próxima partida, porque Bruno Henrique está suspenso e nem o goleiro vai ser titular. Então provavelmente o time é todo diferente. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Domi está tendo que, dentro dos jogos mesmo, se ajustar. E aí a gente já começa a perceber um jogo realmente do Domi, como é que é o posicionamento de cada jogador, e uma descoberta. Eu acho que o Vitinho centralizado jogando atrás do atacante foi um achado, porque o Vitinho costuma jogar aberto, fez uma ótima partida contra o Corinthians, participa mais, conseguiu ter mais liberdade e cresceu. Hoje ele participou bastante do jogo, conseguiu finalizar, conseguiu criar algumas alternativas e é uma descoberta. Só que a concorrência é muito forte nesse setor, mas é uma alternativa para esse rodízio que o Domi faz, né? Jogador que jogava pela beirada, hoje centraliza, é mais uma opção que o Domi está descobrindo dentro desse processo de falta de treinamento, jogos atrás de jogos. Treinar o que menos. O Domi tinha... Desculpa, Karine. Vai fundo. O Domi tinha um jogador no New York City, o Max Morales, que em vários momentos foi utilizado quase que como alguém fora das obrigações do que é o jogo de posição. Da ideia de sempre se posicionar num espaço esperando a bola chegar até ali. O Morales tinha um pouco mais de liberdade para transitar pelo campo, próximo à bola. E eu acho que esse jogador atrás do 9 no Flamengo, de certa forma o Domi pode encontrar, né, uma função muito parecida. O Vitinho se destaca, a gente fala do Arrascaeta como titular na função, mas a grande questão é que eu acho que no momento em que todo mundo estiver inteiro e nos principais jogos da equipe na temporada, eu não acho impossível que o Gabigol seja esse cara. E aí o desenho é quase do 4-4-2 do ano passado, mas lembrando que o Bruno Henrique está partindo do lado esquerdo. E cada vez mais à vontade também, nessa função de lado de campo. Mas acho que talvez o Gabigol possa ser um cara para competir
ele naturalmente pode competir com o Pedro como jogador de área, e acho que o Pedro desempenha melhor a função para aquilo que é pedido no jogo de posição, que é pedido pelo Domi. No lado direito, o Everton Ribeiro. Para mim, é o principal jogador da equipe, jogador de seleção, e tem uma ascendência também, tem uma importância que eu vejo como difícil a não utilização. Então, talvez, não que o Arrascaeta seja descartável, longe disso, mas falta espaço pela qualidade do grupo, né? A gente falando de um nome como o Gabigol e tentando encontrar soluções para que eles estejam em campo o maior número de tempo possível. Eu acho que ele pode também ser esse cara que o Vitinho tem sido. Um jogador por trás do 9, com pisada na área, com uma circulação um pouco mais livre, mas aparecendo muito bem. Talvez seja um caminho para ter Gabigol e Pedro juntos por dentro no ataque do Flamengo. Aqui na nossa hashtag Troca de Passes, muita gente falando de lances polêmicos do jogo do Corinthians. Então tem um recado para vocês. A gente vai para o intervalo e na volta tem PC de Oliveira.